turma do sexto ano. Nós estamos há quase uma semana afastados, né? E isso por conta dessa pandemia que vem acontecendo, vocês já estão sabendo, né? E o momento agora é de a gente nos resguardar, né, dentro de casa, nos cuidarmos, para que isso não venha nos atingir. Então, para que vocês não sejam prejudicados, né, por conta dos conteúdos, a gente viu uma forma, né, de ter acesso a vocês de forma virtual. Então, a gente vai manter esses encontros com vocês, para que vocês não sejam prejudicados no conteúdo, nos capítulos da prova, certo? Então, a gente vai começar agora com o capítulo 4, que ele vai tratar do nosso planeta. Gente, no capítulo 4, nós vamos aqui ver o nosso planeta, né? O planeta Terra, ele tem uma forma achatada, né, nos polos e mais larga na linha do Equador. Isso faz com que ele tenha um formato geóide. Isso significa que o nosso planeta não é totalmente arredondado, tem um formato mais achatado, ou seja, de forma geóide. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem como a Terra é irregular, ou seja, não é totalmente redonda por conta das áreas mais elevadas que nós temos, das áreas mais baixas. Então faz com que ele seja como se fosse um papel amassado, né? Então não tem uma forma regular, mas pelas suas características, né, até mesmo vista do espaço, a nossa Terra é redonda, né? E aí nós temos duas teorias de surgimento do nosso universo. A teoria do Big Bang, que é a teoria científica mais aceita, né, pelos pesquisadores, e a teoria do criacionismo. A teoria do Big Bang, que é a teoria científica, né, ela acredita na evolução, que a partir de uma explosão aconteceu a evolução das espécies, dos elementos do nosso planeta, seja a água, seja o ar, seja as plantas, né, os animais. Então surgiu a partir dessa explosão. E milhares e milhares de anos foram se formando tudo aquilo que existe no nosso planeta e no universo. Já a teoria do criacionismo, ela acredita que Deus, né, foi o criador de tudo que existe, né, desde o espaço até o nosso planeta. Então, tudo que existe no nosso planeta foi a partir de um Deus que criou tudo e todas as pessoas. E aí, temos aqui o Sistema Solar. Nós temos, ao todo, oficialmente, 8 planetas, né? Que seria, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vocês podem notar que nós não citamos o Plutão. Isso vocês já devem saber, que o Plutão ele não é mais considerado um planeta por conta do seu tamanho, por conta da sua órbita, que não é regular como os outros planetas ao redor do Sol. Então, ele foi descategorizado como planeta, ou seja, ele é um planeta anão, planetoide, né? Também, recentemente, foram descobertos outros planetas, né, no nosso Sistema Solar, mas que também eles não são ainda considerados planetas oficiais por conta do seu tamanho ser bem reduzido, do tamanho de Plutão. E aí nós temos a nossa galáxia, né, que abriga o nosso Sistema Solar, mas muitos outros sistemas em torno dela. Por que o nome Via Láctea, né? Via Láctea por conta da sua tradução ser caminho do leite. Se vocês pegarem um copo com leite e uma colher e mexerem, vocês vão perceber que vai formar como se fosse um redemoinho, né? E esse redemoinho é justamente a imagem que nós temos da Via Láctea, que é como se fosse um leite sendo mexido, né? Por isso esse caminho do leite. E aí nós temos os astros considerados astros luminosos e astros iluminados. O que são esses corpos, esses astros? Os luminosos são aqueles que têm luz própria. Então, como eles emitem luz, eles não precisam de um corpo para iluminá-los. Então, eles emitem a própria luz, né? Então, por isso que são considerados astros luminosos. Os astros iluminados já são aqueles que precisam de um outro corpo para iluminá-los. Então, eles vão precisar
de uma estrela, por exemplo, para iluminá-los. Então, as estrelas são consideradas astros luminosos. O Sol, por exemplo, né, do nosso sistema, a nossa própria galáxia é considerada um astro luminoso, o nosso universo, mas os astros iluminados são os satélites naturais, como a Lua, a Terra, que são os planetas, e também os cometas, são considerados astros que não têm luz própria. Astros luminosos possuem luz própria, astros iluminados não têm luz própria. E aí nós temos, por conta desse posicionamento da nossa Terra, né, nós temos a iluminação do Sol, com raios solares mais intensos nessa parte da zona tropical, que também pode ser chamado de zona tórrida. E nós temos aos polos uma zona que é mais fria, por conta da própria iluminação dos raios solares, que eles vão atingir com maior intensidade no centro do nosso globo e mais distante para atingir os polos. Então eu vou ter uma iluminação, consequentemente um calor menor do que nessa zona tórrida. Então nós temos a zona polar, que é tanto norte quanto sul, a zona temperada, que é intermediária, nem é tão quente nem tão fria, e a zona tropical, que é a zona tórrida, que fica próximo da linha do Equador. Então nós temos todo esse posicionamento da Terra, e a inclinação que ela faz é que vai proporcionar com que a gente tenha as estações do ano, né? Seja a primavera, o outono, o verão e o inverno. E aí, para a gente finalizar, nós temos as teorias do universo. Duas teorias, né, já foram trabalhadas aí no período histórico, que seria o geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo, nós temos aí a Terra sendo o centro do universo. Então, para a Igreja, né, no período da Idade Média, a Terra estava no centro, parada, e todos os astros, incluindo o Sol, os outros planetas, estavam em volta dela. Então, para a Igreja, né, era disseminado que a Terra estava parada. Não existia esse movimento de rotação e de translação. Ela estava parada e os outros astros que circundavam em torno dela. Isso, na prática, se a gente vier analisar, né, vocês olhando aí para o céu, vocês vão ter essa mesma impressão, essa mesma sensação. Então, sem estudos, a gente vai pensar, o nosso planeta está parado, eu não sinto o movimento que ela faz. Mas, quando eu olho para o céu, eu vejo o Sol se movimentando, porque ele nasce em um ponto e se põe em outro. Então, será mesmo que não era a Terra que era o centro? Alguns estudiosos, né, alguns pesquisadores, cientistas, né, incluindo Galileu, comprovaram que, a partir dessa análise que ele fez através de uma luneta, percebeu que a sombra que os planetas tinham, né, alguns planetas visivelmente da Terra, tinham sombras diferentes, como a Lua também, como as fases da Lua. Então, isso significava que não era a Terra que estava parada, e sim o Sol e os astros, os outros planetas, os outros astros do sistema, é que circundavam em torno do Sol. Então, não seria a Terra. E aí seria uma nova teoria, a teoria heliocentrismo, né, ou heliocêntrica, que seria o Sol no centro do universo e todos os outros astros estariam em volta do Sol, fazendo esse movimento aí em torno do Sol, né? Que seria um movimento de translação, que a gente vai ver posteriormente nas outras aulas, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão poder estar tirando com a gente no decorrer desse processo de forma online, certo? Tchau!